Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para estudarmos juntos a lição de número 8 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus. E o título da lição que estaremos estudando aqui nesse vídeo é A Fidelidade no Casamento. Abordaremos aqui o 7º mandamento. Lembrando, é claro, que estamos estudando aí os 10 mandamentos e hoje abordaremos o 7º, a saber, não adulterarás. Vamos começar então mais uma lição aí. Lembrando que o texto bíblico básico da nossa lição está lá no 2 Samuel, capítulo 11, e vai dos versos 2 ao 9. Já o nosso texto áureo está no Êxodo 20, verso 13, e diz, não adulterarás. Para começar essa lição, queridos, eu gostaria mais uma vez de estar fazendo com vocês algumas considerações iniciais. Tá? A gente tem lido aí, estudado as lições e a gente tem percebido, né, que algumas delas é bom que a gente, antes mesmo de começar a falar, começar a trazer o conteúdo delas, é bom que a gente pare para fazer algumas análises e troque algumas experiências para que a gente possa ter aí, né, um melhor proveito dentro da aula. Então, para começar, eu queria abordar algumas coisas com vocês aqui. A primeira coisa que eu queria falar está aqui, ó. O primeiro tópico da lição constitui-se numa breve descrição acerca da origem e propósito do casamento à luz da palavra de Deus. Então, a gente analisando a lição vai perceber que no início dela vai abordar o casamento. Lembrando que o tema principal dela, é claro, é adultério, mas é muito difícil, é quase impossível falar em adultério sem se tocar primeiro no assunto que é o casamento. Mas a ideia é entendermos que essa lição ela não vem para ser uma lição como assunto exaustivo no que tange casamento. A gente não vai olhar todas as referências bíblicas, todos os assuntos, todas as linhas relacionadas ao casamento. O que a gente vai fazer aqui, é claro, e o que a lição também faz, é só uma breve descrição, né? Descrever a origem e o propósito do casamento. Então, a princípio, a gente não vai focar tanto no casamento em si, mas tentar trabalhar dentro do tema principal, que a princípio seria adultério. Tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês aqui é que, a partir do segundo tópico, passaremos a ver o adultério como sendo uma proibição muito clara nas Santas Escrituras. Outro ponto que é interessante. O que a gente vai fazer aqui não é tentar discutir ou debater se o adultério é ou não um pecado, se é ou não algo ruim. A questão principal é que a gente vai trabalhar aqui voltado para esse assunto dentro da Bíblia Sagrada. A gente sabe, a princípio, é claro que dentro da Bíblia não tem para onde correr, fugir. O adultério, sim, tá? É uma deturpação de uma ordem direta de Deus. O adultério é pecado, é contrário à lei de Deus. Então a gente vai tentar trabalhar, assim como a revista também o faz, a lição assim o faz, é trabalhar essa questão do adultério não ligado a culturas, não ligado à atualidade, ao mundo, como o mundo vê o adultério hoje, mas é claro, voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que é o nosso foco aqui dentro da lição. Outro ponto também que eu queria analisar com vocês para essa lição é que a presente lição não trata de questões relacionadas a um possível ou não casamento para pós-divorciados. Ou seja, a gente sabe que falarmos de adultério remete a casamento. E possa ser que alguém tenha essa curiosidade, ou pense, né? Realmente, o que fazer a uma pessoa divorciada? Qual a atitude tomar? Se a pessoa se divorciou, e dependendo do motivo, houve o divórcio e a pessoa pode ou não se casar, deve ou não se casar, precisa ou não se casar. A questão é que a Bíblia trata assuntos como esse. Isso é um tema, inclusive, que está na Bíblia, a gente vê isso no Antigo, percebe isso também no Novo Testamento. Mas a ideia básica é que essa lição, ela não trata propriamente desse assunto. Ela aborda, como eu disse, o decálogo. Dentro do decálogo, ela vai abordar o 7º mandamento, né, que está relacionado mais à questão do adultério. Entendermos um pouco mais o que é, quando é que o adultério entrou no mundo e os malefícios que o adultério traz. Então, questões como casar ou não, né? Um divorciado pode se casar. Esse, gente, não é, embora seja um assunto bíblico, não é o assunto da lição em si. Então, eu já vou dizer de antemão que eu não trabalharei com esse ponto nessa lição. Mas eu acredito que é interessante, eu acredito que é bom, que é viável, que a gente possa estar posteriormente gravando um vídeo voltado para esse tema, sanando a dúvida de alguma pessoa que possa vir ter eventual dúvida. Mas essa lição não trata desse tema específico. Casamento de divorciado, tá? O que a Bíblia fala a esse respeito. Então, eu até deixo aqui, como sempre faço, para você que às vezes está nos conhecendo hoje, assistindo o primeiro vídeo aí do nosso canal, sempre no final do vídeo eu deixo um contato, às vezes na descrição também ali eu deixo um contato,
Então, caso você sinta o desejo de conversar um pouco sobre esse tema, entender mais sobre esse tema, a gente pode estar conversando, você pode estar gravando um áudio aí, nos enviando via WhatsApp, nosso WhatsApp vai estar aí em contato com vocês. A questão não é que eu não queira falar nesse assunto, é que a lição realmente não trabalha esse ponto, ela não vai para essa linha. Tá? E se a gente falar um pouco disso, vai fugir a questão. Então, caso sintam a necessidade de falar sobre isso, eis-me aqui, estou à vontade, tá? Estou aqui tranquilo e pronto para ajudar a cada um de vocês. Eu acredito que dito depois disso, a gente já pode começar então a trabalhar com a nossa lição. Vamos lá então. Vamos então para o nosso comentário, né, a palavra introdutória. O sétimo mandamento, na sua abrangência, inibe as ilicitudes sexuais, o que inclui toda iniciativa sexual fora dos padrões pré-estabelecidos por Deus, de acordo com a Bíblia. Ou seja, o que quer dizer isso? Embora a gente leia lá, não adulterarás, tá? A gente vai, sempre que a gente lê isso, a gente acaba sempre ligando isso propriamente dito lá, a questão de traição, no que tange a questão de casamento, né? Cônjuges traindo um ao outro. Mas ainda que esteja escrito lá e dito não adulterarás, o que a gente passa a entender a partir de outros textos dentro da Bíblia, né, seguindo o contexto bíblico, a gente vai perceber que a ideia por trás dele não é só o adultério, né, no que tange cônjuges, casados, mas a ideia básica é que todo tipo de pecado de cunho sexual adentra, né, nessa linha. A ideia de Deus, ainda que não a descrevendo por completo, né, no capítulo 20, verso 13, no sétimo mandamento, mas ao longo da Bíblia a gente vai ver proibições, todas elas voltadas para essa questão, né, de uma vida ilícita, de uma vida sexual ilícita, de promiscuidade. Então a gente vai passar a partir daí entender, tá, que com isso Deus está não só falando de casais que possam vir a trair um ao outro, cônjuge traindo um ao outro, mas o que Deus está falando é que todo tipo de relação sexual ilícita, tá, adentra aí ela se encaixa nessa questão de não adulterarás. Vamos falar um pouquinho mais. O texto bíblico da lição é uma demonstração clara de como começa e no que pode resultar um adultério. Ambos, Davi e Batseba, eram casados, mas transgrediram a ordem do Senhor. Se voltarmos lá ao texto bíblico básico da lição, a gente vai perceber que está se referindo lá, o texto de 2 Samuel, né, capítulo 12, a gente vai perceber isso aí, o capítulo 11, se não me falha a memória, do verso 2 ao verso 9, a gente vai perceber, a princípio, que ali está relatando um caso, uma situação que acontecera com Davi. E eu acredito que a gente, para ganhar tempo na lição, possa vir falar disso mais claramente posteriormente. Então, lá na frente um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos tentar ganhar tempo aqui dentro da nossa lição. Então, primeiro tópico, o casamento. Vamos lá. O casamento é uma decisão divina que se perenizou na humanidade. Então, a princípio, gente, origem. Qual é a origem do casamento? Onde nascera o casamento? O que nós precisamos entender é que o casamento é uma instituição divina. O casamento, ao contrário de que muitos tentam argumentar aí, mas o casamento ele nasceu a princípio de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, como um desejo de Deus para com o homem. Então, que a gente percebe que a origem do casamento ele é a princípio divina, não humana. Tá? Então, Deus é quem é, por assim dizer, o idealizador, o criador. Tá? Deus é quem instituiu o casamento. Outro ponto. Por isso, criou dois seres diferentes, macho e fêmea. A gente vai ver já essa questão, então, para entender melhor. Então, Deus criou, melhor dizendo, o casamento, e Deus criou um homem, por conseguinte, uma mulher, uniu ambos, tá? E essa união nós conhecemos como casamento, o casamento. Outro ponto, o casamento é originalmente monôgamo. Ou seja, outro ponto também, Deus criou apenas uma mulher para Adão. Gênesis 2:18, está claramente isso aí. Ao criá-la, o Criador disse, far-lhe-ei uma adjuntora. Então, a princípio, gente, o casamento ele é monôgamo, ou monogâmico, né, como você quiser falar. Então, a princípio, ele é uma criação de Deus, né, originou-se na pessoa de Deus, e Deus criou o casamento, a princípio, para duas pessoas, um casal. Então, como a gente viu lá atrás, o casamento ele é heterossexual, porque Deus fez macho e fêmea, e uniu ambos, né, duas pessoas, a saber, os primeiros ali, Adão, Deus uniu Eva, Adão e Adão a Eva, uniu ambos, casou ambos. Então, o que nós entendemos com isso é que o casamento, a ideia original de Deus, é que o casamento seja monogâmico. Então, Deus poderia, se quisesse, se fosse seu desejo esse,
E a gente viu que não é, e jamais será. Então por que Deus não fez, caso fosse polígamo? Por que Deus não fez então duas mulheres, ou mais, três, quatro, para Adão? E não, o que a gente percebe é que o casamento é monogâmico, tá? Entre um homem e uma mulher, heterossexual, monogâmico. Outro ponto. Mas com o passar do tempo, a poligamia apareceu. Então a gente percebe que a poligamia não é um desejo de Deus, não é algo que Deus havia guardado e reservado para um deleite do homem ou da mulher casar-se por diversas vezes, né, com várias pessoas ali. Então isso não é a ideia original de Deus. Tá? Deus disse para Adão, far-lhe-ei uma adjutora, tá? Uma, que seja idônea. Então Deus, o casamento origina-se em Deus. O casamento é heterossexual porque Deus fez macho e fêmea, tá? Os criou macho e fêmea, uniu ambos, tá? E nessa união Deus não inseriu mais ninguém nessa união. Esses dois que Deus criou, que Deus fez e uniu, quando se uniram passaram a ser ambos um só, tá? E esse é o ponto que a gente precisa entender claramente aí. Vamos continuar então. Deus tolerou por um tempo a poligamia, mas esse jamais foi o seu desejo. Então a gente vai, quando lê a Bíblia Sagrada, a gente já começa a se deparar com casos estranhos, relacionados a princípio à poligamia. A gente vai ver um caso aí interessante que é o caso de Lameque. Lameque é o primeiro caso de poligamia na Bíblia. Ele casou com duas mulheres, Ada e Bilá. Então ele casou-se com duas mulheres. Por conseguinte, nós veremos o caso de Abraão. Abraão casaram-se com três, a saber, Sara, sua esposa. Depois disso, Agar, a serva egípcia, também foi tomada como esposa. Dela saiu Ismael. E por conseguinte, casou-se também com uma mulher chamada Quetura. Então, três mulheres, ele se casou. A gente vai ver o caso também de Jacó, o patriarca Jacó, duas esposas e duas concubinas. A gente vai ver o caso do próprio Esaú também, três mulheres. Então, a gente vai perceber pessoas como Salomão, como Davi, alguns homens de Deus, né, que a gente conhece. Então, esses homens acabaram, alguns deles, tendo em sua vida a relação ligada à poligamia. A questão é, Deus se agradou disso? Não. Deus quis tal coisa para esses homens? Não, jamais. Então o que a gente percebe é esse tolerar, como a gente às vezes acrescenta, né, que Deus tolerou. Quer dizer que Deus foi conivente? Deus sabia e nada fez? Porque as pessoas aí fora, não ligadas à Bíblia, né, pessoas que são contrárias à fé cristã, tentam argumentar nesse sentido, usar textos como esse para dizer, olha, se Deus então, ele, por assim dizer, tolerou, tá, com que homens, chamados homens de Deus, como Abraão, homens pais na fé, patriarcas, homens de grande renome dentro da Bíblia, pudessem, como Salomão, o mais sábio dos homens na terra, se Deus permitiu isso, por que então tolerou isso? Por que Deus não tolera, então, não toleraria o casamento homoafetivo, união homoafetiva? Então a gente percebe o seguinte, essa ideia de tolerar ainda assim é uma ideia, uma visão nossa, tá? Não quer dizer que Deus tenha permitido, aceitado tais coisas. O que a gente percebe é que esses homens casaram diversas vezes e que esses casamentos trouxeram para cada um deles grandes problemas. Basta lermos a história desses homens e perceberemos que esse grande número de casamentos que eles tiveram aí trouxeram para todos eles grandes problemas, né? Salomão, então a gente percebe esses casamentos mistos que ele teve, com essa grande gama de mulheres que ele se casou, né? 700 esposas, 300 concubinas e muitas coisas do tipo, né? Ele se casou com diversas mulheres. Davi casou, pelo menos há 8 nomes de mulheres que a gente percebe na Bíblia que Davi se casou, fora outros nomes de concubina, coisas do tipo. Então o que a gente percebe é que todos eles tiveram um grande problema com relação a essas uniões que eles fizeram, ligadas à poligamia. Então o que a gente percebe, tá, é que Deus jamais quis isso, não é um plano, não é um desejo de Deus. Tá? Então o casamento, voltando lá para a gente poder dar continuidade no nosso estudo, o casamento ele é originário em Deus, a origem do casamento é de Deus. O casamento é heterossexual porque Deus fez macho e fêmea e os uniu. O casamento é monógamo ou monogâmico, como você quiser falar, porque Deus juntou ali somente um casal, somente duas pessoas de sexo oposto, homem e mulher, macho e fêmea, tá? Não está ligado à poligamia. Continuando aqui então. A legalização do casamento. Muitos questionam sobre a oficialização do casamento no Antigo Testamento, perante as leis nacionais. Mas tais leis não existiam. Por exemplo, aqui, o casamento de Adão e Eva, por exemplo, não foi registrado em cartório. E sempre foi assim na humanidade. Outro ponto que muitos querem usar. Se
Adão e Eva não se casaram, ou seja, não há nada de registro no que tange casamento deles. Há outros casos na Bíblia, né? A gente percebe o caso de Isaac, né? Quando Eliezer traz ali a noiva para Isaac, ele já a vê, eles adentram na tenda. Então, se há casamentos na Bíblia que a gente não vê questões ligadas à documentação, a questão de registro para esse casamento. Então, não precisa se casar, dá simplesmente se juntar, morar junto, cada um, junto os dois ali, moram cada um na sua casa, tem uma vida sexual ativa, mas cada um convivendo na sua casa separado. Gente, primeiro ponto, a gente precisa analisar algumas coisas aqui. O que a gente percebe lá na questão ligada a Adão e Eva, é que a Bíblia é clara em dizer para nós que Deus, assim que os criara, Deus os abençoou e disse, olha que coisa linda, Deus, o Gênesis 1, 28, se não me falha a memória aqui. Deus abençoou primeiro, aquela união de ambos, e após tê-la abençoado, Deus disse, crescei, multiplicai, né? Frutificai, crescei, multiplicai e povoai a terra. Então o que seria esse abençoar? Como é que Deus teria abençoado a união de Adão e Eva? É claro que nós entendemos com isso que Deus casou Adão e Eva. E Deus entrando aí como o primeiro juiz de paz da história da humanidade. É certo para nós o fato de que Deus casou Adão e Eva. Tanto é que Gênesis 2, 24 vai dizer, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher. Aí a gente já entende, casado, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, ainda que a gente não vê questões ligadas a registro, coisa do tipo, mas é praticamente impossível não dizer, não ver, está tão claro, né? Salta aos olhos a nós, lendo ali o texto bíblico, que Deus abençoou a união de ambos, Adão e Eva. Deus os casara, Deus os casou. Tá? Então a gente percebe essa questão, é todo um processo. Ainda que pareça que certos casamentos não tenham tido uma espécie de cerimônia, como a gente não vê cerimônia acontecendo, né, oficial, no casamento de Isaac, outros tipos, mas o que a gente percebe é que tais pessoas não foram para viver juntas numa vida sexual, mas essas pessoas, segundo cada costume e contexto da época, se casaram. Então Isaac casou-se com sua esposa, tá? Adão fora casado com Eva, Deus os casara. O que a gente precisa entender é isso aí, a princípio. Continuando aqui, o casamento é uma aliança inquebrável. Nas nossas cerimônias de casamento, usamos a expressão até que a morte o separe. Essa expressão conta com respaldo bíblico e encontra pleno apoio nas palavras de Jesus. Então, outro ponto interessante aqui, né, a gente precisa entender que o casamento também, além de ser originado em Deus, né, a origem do casamento está ligada, atrelada a Deus. Além do casamento ser heterossexual, além do casamento ser monógamo, e além do casamento, por assim dizer, ser, como eu diria, voltando aqui, pegando uma carona no que eu estava dizendo, né, ser legalizado também por Deus, o casamento é uma aliança inquebrável, tá? Esse é o ponto que a gente precisa analisar também. O casamento nada mais é do que uma aliança, né, originada em Deus, feita por duas pessoas que se amam, que se gostam, que se querem, que desejam passar o resto da vida juntos, tá? Então é uma aliança, e essa aliança ela é inquebrável. Exemplo disso é essa frase que a gente costuma dizer e ouvir, né, a famosa frase, eu também a disse quando me casei, até que a morte, né, nos separe. A gente fala na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, mas até que a morte nos separe. Então essa expressão ela tem respaldo bíblico. Além disso também, ela está muito ligada ao que Jesus falou lá em Mateus 19,6, que ele disse, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então esse é o ponto, tá? O casamento é uma aliança inquebrável. Continuando aqui, o ideal de uma vida matrimonial sem mácula. Não há pecado algum na sexualidade de um casal legitimamente casado. Outro ponto interessante também a frisarmos aqui de maneira breve, é claro, que lembrando que o nosso assunto, o principal foco aqui está relacionado à questão do adultério, está pincelando algo a respeito do casamento aqui. Então, o foco principal é entender isso aqui. Sexualidade, vida sexual. A Bíblia deixa muito claro que a vida sexual ela é só para os casados. A única maneira de ingressar na vida sexual é através do casamento. É o único meio legitimado pela Bíblia, é o único meio legítimo, o único meio plausível, o único meio real, tá? E eu diria até santo, correto, de adentrar na vida sexual é através do casamento, é por vias do casamento. Esse é o ponto interessante, tá? Então, uma vez que as pessoas se casaram, não há mais
pecado, no que eu diria, no ato sexual, a não ser que tal ato seja um ato que seja contrário às leis de Deus, né? Aquela famosa história, vale tudo entre quatro paredes. Isso que a gente tem percebido quando a gente passa a estudar sobre esse assunto ligado ao sexo, é que com o passar do tempo as coisas têm tomado proporções estranhas, estranhíssimas. Ainda que biblicamente a gente veja coisas horríveis também. Basta dar uma lidazinha lá em Levíticos capítulo 18, né? A gente vai ler o capítulo 18 de Levíticos, a gente vai ver muito tipo de coisa estranha lá relacionada à área sexual e desvios sexuais. É uma linha muito grande, que vai desde incesto a bestialidade, zoofilia, coisas do tipo. Mas o que nós percebemos dentro de estudos que a gente às vezes acaba fazendo aí, e também à luz, é claro, todos eles da palavra de Deus, é que ainda que não há limite no que tange quantidade de vezes ligado ao sexo para o casal, eu até diria quanto mais, melhor. Mas há certas coisas feitas que precisam ser analisadas à luz da palavra de Deus. Tá? Então, a princípio, que a gente quer focar aqui não é o que pode e o que não pode entre quatro paredes, mas a ideia é focarmos aqui de que o casamento é uma bênção para os casados, tá? É algo legítimo, tá? Desde que casados. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E o texto, eu acredito que não preciso falar mais nada, pincelar nada aqui, que o texto está muito claro com relação a esse tema aí. Continuando então. Então nós vamos passar, queridos, agora sim, para o segundo tópico, né? Esse, a princípio, é o tema da lição, adultério. Então vamos lá, o adultério. O termo adultério consiste na violação de uma regra, em falsificação e em infidelidade conjugal. Então, o que seria adultério a princípio? A gente percebe que a palavra adultério, sempre que vem a visão, geralmente as pessoas acabam ligando só a questão matrimonial, mas o adultério é mais que isso. A palavra adulterar está ligada a questões mais que isso. Uma das coisas é violar uma regra, né? Algo que foi prescrito, dito como regra, e quando essa regra é violada, tá? Acaba sendo um adultério. É algo que era a princípio bom, originalmente bom, passa por uma alteração, e essa alteração faz com que tal coisa deixe de ser boa, tá? Então a gente chama isso de adultério. Alterar, adulterar uma coisa. Então uma violação de uma regra pode ser um adultério. Uma falsificação, de repente, um produto que a gente tem um produto original, bom, qualidade. Esse produto às vezes passa por um processo chamado de réplica, é feita uma réplica, e essa réplica nada mais é, muitas vezes, do que uma adulteração do produto. Então, às vezes, o produto bom mexe-se na estrutura desse produto e ele acaba tornando um produto ruim. E outro ponto, para a gente ganhar tempo, a infidelidade conjugal, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui dentro da lição. Então, vamos lá. O sétimo mandamento trata o adultério como infidelidade conjugal. Então, é o que a gente vai falar aqui. O adultério é o maior responsável pela destruição de lares. Então, a primeira coisa que o adultério, ou uma das coisas que o adultério faz, é terrível, é destruir um lar. Então, a destruição de um lar perfeito, ainda que difícil ver pessoas perfeitas, mas ainda assim, aquele lar, aquela estrutura maravilhosa, aquela bênção, ela pode ser destruída, infelizmente, por causa do adultério. Outra coisa, é responsável também pela infelicidade dos filhos. Então a gente vê aí filhos crescendo infelizes, muitas vezes se casando, levando isso para a sua família, para o seu casamento, essa infelicidade. Por quê? Porque viram, né, e têm em suas famílias casos de adultério, ação dos pais ou coisa do tipo. E é o causador de muitas mortes. Além disso, né, além da destruição de um lar, além da infelicidade de um filho, ou dos filhos, e também causa muitas mortes geradas pelo ciúme. Então, não só o ciúme, né? Mas a gente percebe que o adultério em si é um negócio complicadíssimo. Vamos continuar aqui. O adultério é a violência de uma aliança. Vamos lá. Talvez o maior de todos os problemas não esteja exatamente no sexo, mas na infidelidade do cônjuge e na quebra de uma aliança referendada por Deus. Então, outro ponto que é interessante, gente. O adultério é uma violência de uma aliança. Que aliança é essa? A gente precisa entender que o casamento o humano, nosso casamento, ele é uma espécie ele simboliza, ele trabalha a simbologia de uma aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. O projeto inicial de Deus para com o homem. E esse projeto ele é visto no Antigo Testamento entre Deus e Israel. Deus como um noivo ali, o marido, e Israel como uma noiva. A gente vai ver já isso aqui com mais detalhes, caso nos dê tempo de falar sobre isso.
E a gente vê isso também no Novo Testamento entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo, ele foca muito essa questão relacionada. Então, ele usa essa analogia entre o casamento, né, nosso casamento humano entre homem e mulher, com o casamento, o relacionamento que há entre Cristo, como noivo, esposo, e a igreja, a noiva. E toda vez que há um adultério, tá, esse adultério, ele é como se houvesse uma espécie de violação, uma quebra, tá, dentro dessa aliança feita. Então, como está dizendo aqui o comentarista, às vezes nem é sempre a questão, o problema nem sempre, tá, está focado no sexo, no fato da prática do sexo em si. Mas o maior problema está focado às vezes na infidelidade da pessoa, tá? Porque quando a pessoa trai, não só sexualmente, lembrando que a traição não está atrelada só ao sexo, nem um olhar, muitas vezes mal intencionado, muitas vezes uma conversinha meio estranha, pode estar um adultério, muitas vezes pessoas que estão voltadas para a pornografia, então a pessoa às vezes não está tete a tete, conversando com alguém pessoalmente, por assim dizer, mas está ali traindo a confiança de seu cônjuge, acessando sites pornográficos, conteúdos desse tipo, assistindo filmes, coisas voltadas para a pornografia. Então, como eu disse, uma conversinha estranha, então uma cantada, acesso à pornografia, coisas do gênero, muitas vezes, então nem sempre é o ato sexual em si, um beijo, tá, numa pessoa que não seja o cônjuge. Então, tudo isso, é claro, é o adultério. Nem sempre é o sexo, nem sempre é o vias de fato, nem sempre é a consumação, nem sempre é a conjunção carnal que é o adultério. Muitas coisas que se constituem adultério. A gente precisa parar para analisar esse tipo de coisa. Então, tudo isso, tá, todas essas coisas que eu citei aqui, são uma quebra de uma aliança. E essa aliança é uma aliança referendada por Deus. Algo que Deus uniu, algo que Deus planejou, algo que Deus criou. Então o adultério, nesse sentido, ele é uma violência terrível. Tá? Ele choca-se contra uma aliança, ele vem para quebrar essa aliança, ele vem para tentar destruir essa aliança. E a gente precisa se atentar para esse ponto. Outra questão aqui, uma geração adúltera. A legislação brasileira não considera mais o adultério um crime. Outra coisa que é interessante também, eu colocaria aí, de 2005, eu acho que se não me falha a memória, seria dia 29 de março de 2005, o adultério aqui no Brasil deixou de ser crime, tá? Ele entrou naquilo que as pessoas chamam na área de direito, que não é a minha área, de abolitius criminis, ou seja, algo que anteriormente era crime, mas a partir dessa nova lei, a lei, se não me falha a memória, é 11.000 e alguma coisa, tá? 11.205, algo do tipo, tá? Não me lembro muito bem aqui, mas a partir de março de 2005, o adultério, que anteriormente era tido como um crime, né, passivo aí de 5 até alguns dias de prisão, deixou de ser um crime. Tá? Aí, isso não quer dizer também que isso tenha sido liberado. É claro que as pessoas, quem comete adultério, às vezes paga uma multa. Eu não sei como está essa questão. Como eu disse a vocês, não é minha área, né? Eu não sou ligado à área de direito. Mas a ideia básica é entendermos que até um tempo atrás, aqui no Brasil, como eu disse, até 2005, era crime e deixou de ser crime. E o que para nós importa, tá aqui, ó, Jesus protestava contra o adultério. É entendermos que ainda que o adultério deixe em certos lugares de ser crime, ele nunca vai deixar de ser em lugar nenhum, tá? Nunca vai deixar de ser o quê? Pecado. Então, ainda que não seja um crime contra a legislação brasileira, né, a Constituição brasileira, ele é pecado. Tá? Onde eu quero chegar com isso? Por mais que o homem tente abrandar isso, mais que o homem tente amaciar isso, mais que o homem tente remediar, ou seja, criar situações para poder dar-se a entender que o adultério não é algo ruim, tá? É algo comum, algo até mesmo segundo inerente, já ligado. Não. O que nós entendemos, o que precisa ficar claro para nós, o povo de Deus. Adultério deixou de ser crime aqui no Brasil, mas nunca deixou de ser pecado, nunca deixou de ser uma transgressão às leis de Deus, nunca deixou de ser um erro, nunca deixou de ser algo que vem lutando para quebrar a aliança com o Senhor, para destruir, para manchar, para macular tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é glorioso, tudo aquilo que é verdadeiro em nossas vidas. Então o adultério sempre, tá? Sempre será
pecado, um pecado gravíssimo, um pecado que na Bíblia é punido com morte. Situações como a adultério, Deus nunca olha com aquela calma, né? Se nós pegarmos coisa que não temos tempo aqui nesse vídeo, né, eu já vou pedindo a vocês mais uma vez, né, perdão aí, porque não dá tempo mesmo, é um assunto muito extenso, muito complexo. Mas basta lermos alguns textos na Bíblia, a gente vai ver, como o caso lá de Abraão, né, com relação a Sara, a gente percebe ali que o rei Abimeleque quase que morreu, Deus já ia tirando a vida daquele homem. E outros textos da Bíblia também. Então, Deus pune na Bíblia o adultério com morte. Então, a gente precisa, nós precisamos nos atentar para esse ponto, tá? Então, por isso está aqui, uma geração adúltera. E a verdade é essa. A tendência é que, com o passar do tempo, muitos lugares que ainda não aderiram, vão aderir a isso, tiraram o adultério como crime, mas jamais apagarão a verdade de que o adultério é um pecado gravíssimo diante de Deus. Continuando aqui. O adultério como figura espiritual. Deus se mostrou algumas vezes como um marido traído pela nação eleita. Outro ponto interessante também, está aqui o livro do profeta Oséias é um exemplo. Quando a gente para ler o livro do profeta Oséias, a gente percebe, e é claro o texto, Deus fala com Oséias vai lá e tome para si uma mulher adúltera, ele foi lá, tomou a mulher, Gomer, nome da mulher, e a gente vendo aqui todo aquele relacionamento, essa mulher vinha, estava com ele, saía, ele ia lá, buscava novamente. O que a gente percebe ali, dentro desse cunho profético, é um simbolismo muito grande. Do Oséias, ali simbolizando o próprio Deus, e sua esposa, né, simbolizando a nação de Israel. Por diversas vezes, ela adulterava, diversas vezes, mesmo sendo abraçada, mesmo sendo amada, mesmo sendo cuidada por ele, ela abandonava ele e ia de encontro ao adultério. Então a gente precisa entender isso aqui. O relacionamento entre Deus e Israel assemelhava-se a um contrato matrimonial. Que sentido, então? O que a gente percebe é que aí essa questão de matrimônio sendo usado na Bíblia para simbolizar também uma figura espiritual, tá? Assim como Deus, o esposo, por diversas vezes, né, resgatou ali a esposa, cuidou, e ela, no caso Israel, a nação de Israel, se distanciando de Deus. Outro ponto interessante também de focar isso aqui, contrato matrimonial. A gente precisa entender, é claro, que a Bíblia ela traz muitas culturas. Dentre elas, a cultura mais falada na Bíblia, que é a cultura do povo na qual a Bíblia foi escrita, que seria a nação de Israel. E nessa cultura havia também uma espécie de contrato matrimonial, né, chamado lá de Ketubá. Esse Ketubá era um contrato na qual fora redigido, né, há milhares de anos, até para salvaguardar a mulher dentro do casamento. A gente sabe que a mulher sofria muito, tá, com relação a essa questão, quando havia essa separação, por assim dizer, né, divórcio, carta de divórcio. Essa mulher, quando não havia essa carta de divórcio, a mulher, o homem se separar por qualquer motivo, a mulher não poderia se separar, só o homem que poderia, e às vezes a mulher vivia uma vida de miséria, de separação. Então, por conta disso, se promulgou a chamada Ketubá, um contrato de casamento, um relacionamento de Deus com Israel, porque no contrato de casamento, na Ketubá, havia várias alahá, que é a questão da lei, e havia também tudo no que tange lá os direitos, tá, que a mulher tinha, o direito lá do casal. Outra coisa que é interessante também que a gente precisa analisar é esse ponto aí, tá? Procurar entender isso, que o casamento, ele entre Deus e Israel, né, um casamento espiritual entre essa nação, também um casamento espiritual entre Cristo e a sua igreja, é retratado, tá? E o que diversas vezes, no caso de Israel com Deus, o que muitas vezes manchou esse relacionamento foi o adultério da nação de Israel, a traição. E essa traição ela é marcada pela escolha e pela busca de Israel com outros deuses. A idolatria foi quem manchou esse relacionamento entre Deus e Israel. Então a gente vê aí um adultério também na figura espiritual com relação a Israel, tá, diante de Deus. Terceiro tópico aí, outras implicações do pecado de adultério. Vamos ver outras aí. Vamos lá. Então o pecado em si do adultério ele traz certas implicações e a gente vai passar a vê-las, todas elas agora, ou pelo menos algumas delas. Primeiro, ele traz consigo a mentira. Vamos ver isso aqui. O pecado do adultério tenta cobrir-se com o manto da mentira até onde puder. Então, outro ponto que ligado ao adultério é a mentira. Então, o que a gente percebe aí, né, que as pessoas que estão
vivendo essa vida de adultério, os adúlteros, são pessoas que criam todo um ardil, elaboram uma série de mentiras, uma série de coisas para dizer, para fazer, levam uma vida dúbia, ou seja, muitos têm família e conseguem, mesmo com família, conseguem fazer desculpa a expressão que eu vou usar, seus enrolos aí por fora, né? Traindo a esposa ou traindo o esposo e vivendo na mentira. Tá? Mentira no sentido de dizer amar o esposo e a esposa, quando na verdade não ama. Mentira no sentido de se dizer que está bem, está tudo tranquilo dentro de casa, quando na verdade também não está. Mentira no sentido de dizer que só ama tal pessoa e que não tem mais ninguém no mundo a não ser tal pessoa, quando na verdade não é. Então o que a gente percebe é que uma das coisas que o adultério traz consigo é a mentira. Tá? O adultério em si, o adultério é uma mentira, ele em si é uma mentira. A gente precisa ficar atento por quê? Porque a Bíblia fala do pai da mentira, o diabo, João 8,44. Então é impossível um adúltero dizer que está com Deus, está em Deus, pertence a Deus, está com Cristo, está em Cristo. É impossível, tá? A mentira do diabo e o adultério traz consigo a mentira. Continuando aqui. Descamba em divórcio. Então, além de trazer algo, ele leva para um lado também. Que lado que ele leva? Ele leva a pessoa ao divórcio. Dados estatísticos apontam que o adultério, na maioria dos casos, resulta em divórcio, o que é sempre traumático para todos os envolvidos. Então, a princípio, o adultério nem sempre gera divórcio, né? Há questões em que há um perdão, há um diálogo, uma conversa, um perdão, a pessoa promete não fazê-lo mais e muitas vezes acaba não fazendo, então isso acaba meio que abrandando, sendo abrandado. O amor, o perdão falam mais alto e tal situação ela meio que se estipa, se acaba. Mas há casos em que quando não dá para sanar tal problema, ocorre ali o chamado divórcio. Então um dos grandes causadores do divórcio hoje seria o adultério. Embora a gente tenha muitos outros motivos, como incompatibilidade de gênero, é o que dizem alguns. Outro motivo também é a questão ligada à área financeira, né? Problemas financeiros também levam muitas pessoas a se divorciarem. Mas o nosso foco aqui está voltado para o adultério. Então uma das coisas que o adultério acaba fazendo é levando para que as pessoas acabam aí descambando, né? Caindo no chamado divórcio. E isso é sempre traumático para todo mundo. Então, vamos lá. Traumático para ambas as partes, traumático para os filhos, quando tendo, traumático para ambas as famílias, dos dois lados, porque tais famílias acompanharam todo o desenrolar da história, em que as pessoas se conheceram, namorando, noivaram, se casaram, foram juntos, festa, altar, as famílias passaram a se conhecer, então, desses cônjuges, a partir desses cônjuges, ambas as famílias, que às vezes, quem sabe, nem se conheciam, passaram a se conhecer, viverem juntas, criaram toda uma estrutura de vida juntas e quando vem o adultério, por conseguinte o divórcio, né, ambos juntos acabam destruindo, até porque a tendência é sempre alguém puxar para o lado de um, a sardinha para o lado do outro. Há uma defesa da parte da família para um ou outro e isso acaba se separando. Olha como é que muita gente sai prejudicada, como eu disse, né? Então os filhos, os demais familiares, amigos, pessoas que estavam juntos, padrinhos, né? Testemunhas de casamento. Há uma situação terrível. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Uma coisa é clara. Qual é o sentimento? Então a pergunta é, qual seria o sentimento de Deus, o nosso Deus, com relação ao divórcio? O que Deus pensa, acha do divórcio? A princípio, Deus odeia. É algo que abomina, é algo que aborrece. É algo que Deus odeia. Está em Malaquias 2,16, né? Eu odeio o divórcio. Então Deus odeia o divórcio. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia, admite haver o divórcio. Então é algo que Deus odeia, mas é algo que existe. Tá? Por que o divórcio existe? Por causa da dureza do coração humano. Então o divórcio nunca foi um plano de Deus para o homem, nunca foi um plano de Deus para a humanidade. Nunca esteve na visão de Deus, no pensamento de Deus, o projeto, o plano do divórcio. E um exemplo claro disso a gente pode estar vendo lá em Mateus 19, né? Aquela famosa história em que os escribas procuraram a Jesus para conversar com ele a esse respeito. E a ideia deles é que eles estavam tentando meio que pegar Jesus. A ideia dele é que eles estavam criando um plano contra Jesus, maquinaram algo. Então a pergunta que eles fizeram é: Senhor, mestre, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E a gente sabe muito bem a história. Com isso que nós aprendemos nesse texto aí de Jesus, é a princípio que quando eles tentaram com Jesus naquela linha, Jesus os remetera lá a Adão e Eva.
Jesus, então, eles tentaram argumentar com Jesus dentro da lei. Então Jesus ele foi além da lei, antes que houvesse lei. Não lestes, né? Não sabia que Deus no princípio criou o macho e fêmea, os criou, homem e mulher. Então quando eles tentaram argumentar dentro da lei, a fim de que Jesus, quem sabe, segundo eles, caísse em um ponto da lei e caindo em tal ponto da lei pudesse ser acusado por causa disso, Jesus voltou muito antes da lei. Então o casamento, gente, a princípio, não é uma lei humana, não está, a princípio, atrelado só às questões ligadas à lei humana. Primeiro, ele é uma instituição divina, vimos isso lá atrás. Então, a ideia por trás do casamento é Deus. E o que Jesus quer passar primeiro com isso? Que se nós estivéssemos ainda como era no princípio, na ideia original de Deus, não haveria tais problemas. Então, Deus nunca quis que houvesse o divórcio. Mas há casos e casos. A gente sabe que com o passar do tempo, em primeiro lugar vem o pecado. O pecado trouxe uma grande alteração para o casamento. O pecado trouxe coisas maléficas para o casamento. Além disso, a gente vê dentro da lei que é utilizada por eles aí, por esses homens que foram ter com Jesus, que é a lei de Moisés, a lei em Israel. E o que a gente percebe lá é que houve essa necessidade porque os homens de Israel não estavam se divorciando, se separando, mandando as mulheres voltar para casa, embora, abandonarem seus lares, né, tirando de casa por qualquer motivo. Então, pensando no bem-estar dessas mulheres, pensando em dificultar ainda mais essa separação, essa coisa toda de separar por qualquer motivo. E por isso, então, é que fora criado ali, promulgado, elaborado, a chamada carta de divórcio. Tá? Mas a ideia que Jesus quer nos passar é que divórcio é algo que Deus odeia, algo que aborrece muito a Deus, é o divórcio. E o divórcio nunca foi um plano de Deus, nunca foi um plano B, nunca foi um escape para o homem. A questão é que o divórcio existe pela dureza do coração do homem. Tá? Esse é o ponto que nós precisamos entender. E essa dureza de coração está ligado muitas vezes à falta de perdão, à falta de amor, à falta de desejo, à falta de interesse, à falta de buscar para si o melhor, tá? De perdoar. Vamos lá para o quarto tópico então. A concupiscência e a tentação. Eu acredito que talvez eu consiga falar alguma coisa voltada lá para a situação relacionada a Davi. Tá? Porque no começo do vídeo eu falei que falaria e eu preciso falar um pouquinho sobre a situação ligada a Davi. Vamos lá então, quarto tópico, a concupiscência e a tentação. A concupiscência é uma paixão carnal inerente ao ser humano. A concupiscência é interna, a tentação se materializa externamente. Então a gente entende o quê? Concupiscência é algo que está dentro do homem a partir do momento em que o pecado passou a imperar e agir no mundo. Tá? Então, uma das coisas que a gente percebe aí, essa luta, que a Bíblia chama de luta entre a carne e o espírito. Então, o homem tem dentro de si, né, é interno, na sua natureza pecaminosa, essas questões ligadas à concupiscência, que precisam, é claro, todas elas serem trabalhadas no sentido de serem extirpadas à medida que nós buscamos a presença de Deus, lemos a palavra de Deus, nos entregamos por completo, tá, o senhorio de Cristo. Esse é o ponto. Mas há também uma outra ação, além dessa concupiscência, que seria a tentação, que é algo externo. Então a concupiscência está no homem, tá, no homem que peca, o homem que erra, o homem que falha, e a tentação é algo que vem para fazer com que o homem venha pôr em prática, deixar aflorar essa concupiscência. Então, a concupiscência é quando, muitas vezes, quando surge uma tentação, se não há uma sedição, se o homem não ceder a tal tentação, essa concupiscência fica amarrada, presa, e a tentação ali também, a ponto de não acontecer. Então, ser tentado, muitas vezes, não é o pecado em si. O pecado é ceder à tentação, é deixar com que a concupiscência venha tomar conta. E o exemplo disso é o que a gente conhece aqui, eu vou ler a Bíblia com vocês, a famosa história relacionada a Davi e lá o caso com Batseba. Deixa eu ganhar tempo aqui para a gente poder discorrer um pouquinho o que nos resta para o final desse vídeo, para terminá-lo. Então a gente tem aqui o capítulo 12, né, como eu havia dito lá, que é a leitura do texto aí bíblico, do verso 2 ao 9. E o texto aqui, é claro, a gente precisa explicar, é o famoso texto em que Davi, após cair em pecado, sucumbir diante da tentação e pecar com Batseba, mulher de Urias, o 37º soldado lá da sua guarda real. Então Davi peca com essa mulher e ele agora é advertido.
Deus envia até a residência de Davi o profeta Natã. E Natã, então, ao chegar, ele vai contar uma história, uma parábola, algo para Davi. E dentro dessa história, essa parábola criada, elaborada por Natã, mas inspirada, por assim dizer, por Deus, Deus vai falar com Natã a esse respeito. Ele vai usar ali o exemplo de dois homens, a saber, um rico e um pobre. Vai dizer que o pobre nada tinha, senão uma cordeira em casa, cordeira que amava, cordeira que cuidava, alimentava, dormia com ele, apontando para Urias e sua união para com Batseba. E vai falar de um homem rico que de tudo tinha, mas mesmo tendo tudo, certo dia recebendo a visita de um viajante, e a gente passa a compreender que esse viajante aí seria o próprio o diabo, a tentação, o tentador, melhor dizendo, vai ter com ele, e ele cedendo ao tentador, cedendo à tentação, cedendo a esses desejos, essa concupiscência, ele vai então a vias de fato e vai lá, comete esse pecado, esse adultério. Assim que Davi fala, está falando com Natã, ele conta essa história, e à medida que Davi vai ouvindo, sem saber que estava se referindo a ele vai lançar uma sentença. E a sentença dele é qual? O homem que assim o fez, né, sendo rico, tomou a cordeira do pobre que nada tinha, ainda deu para um viajante, para fazer média com o viajante, esse homem é digno de morte. Então, quando Davi diz que o homem é digno de morte, ele lança a sentença, e ali Natã vai dizer, olha, esse homem é tu, Davi, esse homem é o Senhor, rei. E aí, nesse momento, a gente percebe o quê? A gente passa a entender o quê? Que havia, sim, em Davi adormecida, como há em todos, o homem, o pecado, a natureza pecaminosa, mas Davi cedeu. O grande problema é que alguns vão tentar argumentar, você vai ouvir pessoas tentando até mesmo colocar a culpa quase por completa em Batseba, porque uma vez que Davi era um homem de Deus, Davi era um grande salmista, Davi era um homem cheio de unção, Davi era um rei, segundo o coração de Deus, então Davi não poderia ter pecado. Davi foi então seduzido por essa mulher. Alguns vão argumentar nesse sentido, que o erro é dela. Porque ela estava se banhando. Como é que alguém consegue ver alguém se banhando? Se a gente toma banho em casa, fechado, enclausurado. Gente, ainda que se tente culpar somente essa mulher, é claro que ambos são culpados, uma grande parcela. E se nós pararmos para analisar o texto, eu não colocaria que um tem mais culpa que o outro, mas se fosse para eu colocar quem teria mais culpa, nesse caso é o próprio Davi. Davi tinha toda a situação, todo o recurso para não levar adiante isso. Essa é a ideia do rico lá que Natã quis passar para Davi. Ele quis fazer com que Davi pudesse entender em que situação ele estava. Né? Então eu não vou colocar pelo fato dele não ter ido à guerra. Há quem diga, não, Davi só pecou porque não foi à guerra. Gente, quem está voltado a pecar, adultério, o que quer que seja, né, que é o assunto que é adultério, tal pessoa pode adultera dentro de casa, outros adulteram na rua, outros adulteram no trabalho, outros adulteram dentro de um ônibus com o celular na mão, conversando. Então o adultério não está atrelado no princípio a lugares, tá? Espaços geográficos, espaços físicos. O adultério está dentro do coração da pessoa que quer adulterar. E quem quer adulterar? Só Deus para conseguir parar uma pessoa dessa, porque dificilmente tal pessoa não vai lá cometer o adultério, não vai por vias de fato. Então, a questão entre Davi aqui, para não estendermos demais o nosso vídeo, é entendermos que Davi tinha uma grande parcela de culpa, gigantesca, enorme. Não dá para tirar isso do texto. Está lá, Davi tinha sua grande parcela de culpa. O erro dele foi gravíssimo. E Davi fez de tudo, é ele quem continuou olhando para a mulher até o ponto de a desejar. Davi não só olhou, como ele chamou pessoas, enviou pessoas em secreto, e tais pessoas foram até a mulher para trazê-la a Davi. Então Davi não foi até a mulher, ele mandou trazê-la. Então ela não veio assim, ela não se insurgiu para vir a Davi sobre ele, surgiu sobre Davi. Davi mandou trazê-la, tudo em oculto, tudo em secreto. Aí trazendo-a, Davi levou a sua recâmara, e ali você sabe o que aconteceu, foram vias de fato. Depois Davi devolve a mulher para casa. Quando ela vai falar, e se ela não fala que está grávida, se ela não engravidasse, ficaria tudo debaixo do pano. Então essa mulher engravidou, olha o perigo da situação. Uma vez que Davi soube da situação, né, a mulher engravidou, então ele criou meios lá, ele criou meios de tentar tirar a vida do marido dela, Urias, até que por fim ele conseguiu fazer isso. Então nós vamos entender isso aqui para fechar, né? Consciência, gente, é o que está dentro. Precisa ser dominado, tá? Precisa ser preso, manietado, amarrado, amordaçado, com consciência. Para que quando a tentação vier, a gente tenha força em Deus para não sucumbir diante das tentações. Então, o adultério, gente, a princípio é isso aí. Vamos concluindo aqui. Conclusão. Tiago explica que a união da concupiscência com a tentação gera pecado. Se unir ambos, tá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Olha o perigo aí, gente.
As saídas inteligentes oferecidas pela palavra de Deus para livrar-se desse mal são muitas. Então, há muitas coisas que nós precisamos entender e aprender. A primeira delas é o seguinte: o adultério é pecado, o adultério é algo abominável, o adultério é um erro, o adultério é algo complicadíssimo. Quem sabe enquanto a gente fala aqui, de repente, possa ser, eu não conheço, né, quem tem acesso ao canal, quem assiste, possa ser que você está assistindo esse vídeo e esteja sofrendo com isso nesse momento. Então, é tempo de parar, é tempo de largar isso, é tempo de orar a Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de pedir perdão, é tempo de tocar o barco para frente. E você que de repente está sendo tentado, olha o perigo. Fuja disso, saia disso, clame a Deus, busque ajuda, tá? Mas em nome de Jesus, que nós possamos entender a gravidade, o grande problema que é uma situação tão complexa, tão difícil que é o adultério, tá? Que a gente, em nome de Jesus Cristo, possa orar ao Senhor. Tá aí, né? Mais uma lição, e como eu disse lá no início da lição, que é algo bem breve, né? Não dá tempo de a gente escorrer tanto o assunto, é um assunto extenso. Eu creio que foi muita coisa para ser dita, eu acabei não dizendo por causa do tempo, para ganhar tempo, ser mais prático, mais pragmático aqui para esse vídeo, e até mesmo ser mais didático, mas ainda assim, tá aí o nosso contato, né? Nesse tempo de pandemia, quem sabe você está passando por algum problema, alguma dificuldade, precisa falar com alguém, se aconselhar com alguém, precisa de uma oração, tá? Nós estamos aí à sua disposição, tá? Em nome de Jesus, conte conosco, sempre que a gente possa estar orando, a gente possa estar conversando, de repente você que tem a sua igreja, converse com o seu pastor, oriente-se aí com o seu pastor, juntamente ali com o ministério, tá? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, foi um prazer estar aqui, mais uma vez, podendo gravar esse vídeo e falar um pouquinho da palavra de Deus, tá? Fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém, querido.